como é que a gente pode definir o som de vocês? Um hard rock, um glam? Rock and roll do futuro. Rock and roll do futuro. Aí eu tive desesperado fazer essa letra, então são justamente as letras que ficaram mais interessantes, eu acho. Nosso foco é o show. A gente não quer só chegar e tocar a música, a gente quer fazer um espetáculo. Saudações, galera! Bem-vindos à primeira edição do Rock na Pedrada Entrevista. E hoje estamos aqui com a banda Hellaway Train. Fala, galera! A banda de... Vocês estão animados pra caralho. Poxa que pariu. Como é que a gente pode definir o som de vocês? Um hard rock, um glam? Como é que é? Vocês não gostam do termo glam? Pô, a gente... Rock and roll do futuro. Rock and roll do futuro. Bom, a gente não tem rotulado exatamente o nosso estilo, mas nossas referências estão mais ou menos fincadas no hard rock e no heavy metal. Então a gente está mais ou menos próximo disso aí. E como é que é a formação da banda? Quem toca o quê? Se apresentem aí pra gente. Começa pelo vocal, né, pô? Eu sou vocalista, sou o Mark Hellaway. Sou o Vinícius, guitarrista. Eu sou o batera, Armin The Rock. Guitarrista, Leon. E o Jim, o nosso baixista, não pôde estar presente hoje, mas manda um salve pra galera. Quais que são as principais influências do som da Hellaway Train? Na verdade, nós temos poucos consensos, assim, sabe? No sentido de bandas que todos gostam, mas cada um traz uma bagagem muito diversa de influências, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de heavy metal e até, inclusive, de heavy metal mais extremo, assim, né? Old school, dos anos 80, thrash metal e tal. Também gosto muito de hard rock, glam rock e tudo mais. Os meninos têm outras referências que acabam se misturando um pouco. O Leon gosta de um hard rock, né? De uma coisa mais melódica. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos ser legais? Não, gosta, tipo Icon. Eu gosto bastante de uma coisa mais raiz, assim, não tão puxado pro glam, mas um hard rock mais raiz, né? Não, então, eu gosto bastante de Scorpions, essa safra de hard rock mais puxado pro heavy também, tradicional, da época dos anos 80. A minha raiz está mais nas bandas dos anos 80, né? Até o Motley Crue também gosto bastante. Então, mais ou menos dessa pegada aí de som, né? A banda que eu mais gosto, particularmente, é Striper, que é até o white metal, né? Porém, aqui no Brasil existe essa coisa de white e tal, mas eu rotulo como heavy, cara. Pra mim é a melhor banda de rock, na minha concepção. E eu particularmente não gosto, tá? Só pra ficar claro. Você já é o extremo oposto, né? Você já gosta do Venom, né? Eu gosto de Venom. Eu também, assim como eu, a gente tem muitas bandas em comuns. Scorpions mesmo, minha banda favorita, o Leon gosta bastante. Acho que da banda, assim, uma banda que todos gostam, eu acho que seria o Rat, que é uma influência muito forte pra gente. O Mark gosta muito de Judas Priest, assim como eu. Acho que a gente tá... A banda é muito influenciada pelos anos 80, assim. Óbvio que várias épocas, mas acho que é um consenso da banda nos anos 80, assim. A estética e tal. O baixista, por exemplo, já teve uma banda de metalcore, então nós temos uma bagagem muito diversificada, assim, de influências e tal. Agora, Tá com meu óculos ali, ó. todos olharam pra mim, eu tenho que falar algo, né? Então não é isso que a galera falou, né? É difícil, eu particularmente, pegar uma banda, eu adoro essa banda. Não, eu gosto de todas as bandas, de vários gêneros também, inclusive. Tô vendo que você gosta de Megadeth aí, né? Na sua banda, na sua camisa. Metallica. Na verdade a camisa é do bem, né? Mas eu gosto pra caramba também. Porque tem essa treta com os fãs da Metallica, com o Megadeth, né? Eu sou muito fã de Megadeth. Mas eu gosto de tudo, cara. E se tratando de bateria, né? Foge até mesmo do estilo do rock, assim, né? Porque acho que os grandes bateristas da música em geral, eles não se prendem a um rock, né? Eles são bem diversos, assim, bem diversificados. E aqui em BH a gente tem uma cena tradicionalmente mais do metal extremo, né? Que a gente vê surgiram bandas como Chacal, Witchhammer e tal, que são bandas, o próprio Sepultura, e a gente tem uma tradição aqui muito forte do metal extremo. De onde que surgiu a ideia de vocês quebrarem um pouco, fugir um pouco desse paradigma e criar uma banda de hard rock com influências do hard dos anos 80? Assim, conta um pouco da história da banda, como que vocês conheceram e falaram, pô, você também gosta disso? No meio desse mar aqui de metal extremo, a gente gosta aqui de bandas dos anos 80. Como é que foi
esse encontro, assim, a ideia de Tem fazer... mais o Bini e o Marco aí pra responder, que eles começaram essa trajetória aí, né? Bom, eu sempre quis ter uma banda de hard rock. Então, no meio de 2010, assim, eu conheci o Mark, fui apresentado ao Mark, e a gente fez alguns ensaios com os amigos nossos, vimos que estava dando certo, as influências bateram assim, então a gente continuou seguindo, é um projeto chamado Runaway Train. A gente começou a fazer alguns shows pela cidade, e final de 2011, começo de 2012, a gente começou a passar por umas mudanças na formação da banda e descobrimos que tinha outra banda com o mesmo nome, não sei se era aqui em BH, mas nós encontramos. Então a gente resolveu mudar, só que como assim, já tinha gente acompanhando a gente queria fugir muito desse conceito também, de mudar o nome, e queria manter o conceito assim, do trem, a gente achava legal. Então a gente colocou o Runaway Train, que era um nome mais forte assim. E nessa mudança a banda se reestruturou toda, veio o Leon, entrou com a gente, ele sempre acompanhou a Runaway Train nos shows. Aí depois veio o Jim, baixista, e por último o Arlen, assim, no final de 2012. Foi meio que uma cadeia, porque eu tocava com o Arlen na época em outro projeto, a gente estava montando também de hard rock, era algo que a gente estava idealizando há um tempo, trabalhando, projetando. E só que eu sempre acompanhava os caras da banda Runaway Train, que na época era o Bini, o Mark e mais uma outra galera que tocava com eles. E eu observava os caras, pô, velho, eu preciso de tocar com esses caras, eles são muito feras e tal, o Mark tem um jeito legal de levar adiante, né, essa coisa de frontman e tal. Eu falei, pô, a gente tem que juntar isso aí. Aí, quando eles me convidaram para entrar na banda, para substituir o guitarrista que estava tocando na época, eu, logo em seguida, convidei o Arlen também, por alguns motivos que a gente teve lá de batera, a gente precisou trocar, e o Arlen veio a entrar depois, cara. Então foi meio que uma coisa que um foi puxando o outro, sabe? Foi uma coisa meio que... Legal, foi meio que aquela história do filme Rockstar, né? O cara aí que vai de fã até parte da banda. Foi bem isso, assim, cara. No meu caso, sim, porque eu realmente pirava no show dos caras, aí foi bem divertido, assim. Legal, aí, legal. Pra mim foi uma satisfação muito grande ter entrado no projeto, né? Foi fazer parte dele, assim. Um processo de profissionalização mesmo da banda, né? Até então a gente tinha um viés que era mais de tocar cover, né? Quando foi começando a aparecer as músicas próprias e uma demanda maior também da gente ocupar esse espaço, porque esse que você falou é uma questão interessante, né? Belo Horizonte é uma cidade que é mundialmente referenciada pela cena do metal extremo. Então tem bandas, por exemplo, como Sarcófago, que são assim, antes do Sarcófago não existia esse tipo de black metal que hoje existe na Noruega, etc. O Sepultura, uma banda de expressão gigantesca, assim, uma das bandas mais importantes do mundo, independente de ser do Brasil ou não, entre outros. Então é um espaço vazio, uma lacuna que sempre existe nessa cidade, porque a gente vê que tem público de qualquer assim, vertente do metal. É uma cidade que tem muito essa força do rock and roll e do metal. E a Runaway Train, na época, idealizada para o hobby, uma questão mais pessoal dos membros, começou a ter essa demanda e se sentir também na responsabilidade de cumprir esse papel na própria cidade. Assim. Na verdade, a gente foi ver que nós tínhamos condição material da gente começar a fazer música própria e depois já pensando em gravar alguma coisa. Essa mudança, eu sempre falo que a formação original da Runaway Train é a formação que nós temos hoje, que foi a formação que compôs e produziu e gravou esse EP que está aí com vocês. Que outra coisa interessante que a gente vai entrar agora, está aqui o EP da Runaway Train, Breaking the Cage, muito legal, tem no YouTube, né, ele completo. Sim. Disponível para download também, no SoundCloud, site oficial da banda. A gente vai colocar algumas músicas ao longo da entrevista, vão ficar tocando no fundo. E fala um pouco do processo de gravação desse disco, desse EP. Vocês começaram tocando cover em 2010, né? Cover principalmente de quê? De que bandas que vocês faziam cover? A gente queria tanta banda cover que a gente tem hoje, então a gente queria fazer o cover, mas tentar trazer alguma coisa diferente. Então a gente começou a tocar a banda, sons de bandas tipo Dokken,
Scorpions, Cinderella, tentar assim, tocar o que a gente queria, a nossa raiz, e tentar trazer algumas músicas que a gente praticamente não via. Def Leppard a gente tocava muito, o pessoal gostava muito. Até porque banda de cover de Guns N' Roses, AC/DC, essas músicas mais famosas do Scorpions, isso sempre teve aos baldes. Então quando tinha eventos de hard rock e tudo mais, a gente era comum, a gente tocava com duas bandas de covers de Guns N' Roses no mesmo evento. Assim, e a gente trazia um cover, mas um cover mais voltado pro lado B, assim, digamos. E quando começaram a surgir as composições próprias? O processo de composição, na verdade, ele foi um complemento, né? Porque no projeto anterior, antes de entrar na banda, que eu tinha com o Leon, a gente já vinha de uma bagagem de criar músicas próprias e tal, dentro das influências que a gente tinha. E a banda também, paralelamente, né, ela já tinha esse desejo de trabalhar material próprio, né, de fugir desse conceito de cover, né. Aí foi mesmo um complemento, a gente já tinha alguns arranjos e riffs que a gente trabalhava, né, e o pessoal, o Mark, o Dini, o Jim, eles participaram desse processo de construção também, né. Tem algumas músicas nossas que a gente já tinha o corpo dela pronto, né? Mas os arranjos, no geral, a gente trabalhou com todo mundo mesmo. Todo mundo teve sua participação, né? Que foram essas principais que entraram nesse EP, né? Tinha até algumas outras antes que a gente tocou em alguns shows. Mas o processo de profissionalização da banda que foi dado quando teve essas mudanças mais radicais na formação que nos deu uma oportunidade maior e uma condição da gente trabalhar mais nesse sentido, né? Até porque os membros que eram anteriores nesse processo lá, que a gente tocava mais uma questão do hobby, do cover e tal, não tinham tanta perspectiva da banda, igual, por exemplo, aqui, se com certeza amanhã aparecer, vamos fazer um show, uma turnê na Europa, ninguém aqui fica aqui mais. Todo mundo foda-se a vida e let's go. Faltava um pouco isso. E como é que foi a recepção do público quando vocês começaram a apresentar material próprio? O pessoal gostou? Teve crítica? Como é que foi? Cara, eu lembro que... Até engraçado, foi bem aquela época que estavam rolando aqueles códigos de spam do Facebook, né, cara? Então a gente lançou a primeira música, que foi She's Walking Down, que tá no EP. E já marcou todo mundo. 3 mil amigos do Facebook marcados, cara. Na época eu tinha 3 mil, hoje eu tenho um pouco mais. Mas eu lembro que, porra, a galera, eu até me surpreendi, porque muita gente detona esse lance de spam, né? Mas a galera, pô, cara, esse som ficou muito foda. E eu lembro que na primeira semana a gente alcançou quase 2 mil views na música She's Walking Down, que na época era o single. A gente não tinha um EP lançado ainda, nem tinha previsão para lançar o físico. Nós tínhamos apenas 3 músicas gravadas e gradativamente fomos lançando, né, essas músicas antes de 2014, foi no final de 2013, né? Parece que a partir de novembro ali de 2013 a gente começou a lançar. Começamos a lançar as músicas, uma a uma, o pessoal foi escutando. Isso foi dando até uma energia a mais pra gente. E a gente, pô, cara, a galera tá gostando. Então vamos. Aí a gente tinha mais músicas e a gente começou a selecionar dessas, né? Inclusive algumas vão entrar no próximo álbum, provavelmente 2015. O álbum que a gente deve gravar. She's walking down, she's walking down. A gente separou dessas as que mais se encaixavam nessa temática, né? E aí separamos algumas músicas e, pô, vamos gravar o EP com mais essas 3 e fechamos nas 6. Eu acho que realmente a receptividade está sendo muito boa, o pessoal tem incentivado a gente continuar com isso. E o mais legal é porque às vezes essas pessoas compartilham a música e pessoas que não conhecem a banda, não têm conhecimento de nenhum dos membros da banda, elogiam de uma forma assim, porque o pessoal tem muito mania de dar valor porque não é daqui, né? Então o pessoal, pô, essa banda é foda e tal, e quando descobre que é de BH, de Minas e tal, pô, realmente esses caras são de Minas, pô, tal. E aí a galera, sabe, dá moral por causa disso, porque o nosso trabalho, ele não perde pro trabalho de fora. A gente tá com um material muito bom, humildemente falando. Não, isso é verdade, eu posso comprovar, humildemente falando. Como eu tinha falado, eu botei pra ouvir no YouTube esse material, esse EP, e são só 6 músicas, né? E aí eu ouvi, fiquei ouvindo, aquilo eu deixei rolando a playlist, aí ela terminava e voltava pra primeira. E eu ouvi umas 3 vezes direto, cara, é muito bom. Cara, o legal é porque a gente teve esse trabalho de
pô, galera, vamos investir, vamos fazer um negócio bem feito. Isso que ele falou da gente ter um bom material, então não é uma parte, eu acho, vai além dessa questão da somos foda, entendeu? É realmente um trabalho que a gente se dispôs a fazer e que demorou muito tempo para ficar pronto. Você tinha feito a pergunta, acabou que a gente fugiu um pouco do processo da gravação. Como é que foi a história desse EP? Até ele vir a ser o que isso aqui, esse material hoje. E aí pegando um pouco do que o Arlen falou, assim, fomos começando a fazer as músicas e tal, e na verdade eu até acho que no processo, né, algumas já tinham trago, né, o esqueleto da música pronto, tudo, já tinham trazido, né, na verdade. Mas teve muita coisa que foi feita durante esse processo. Assim. Teve letras de músicas nesse EP que eu escrevi na véspera de ir pro estúdio. Eu falava assim, já tá pronto, mas não tava nada, mentira. Aí eu chegava, aí eu de noite desesperado pra fazer essa letra. Então isso são justamente as letras que ficaram mais interessantes, eu acho. Assim, né? A She's Walking Down foi dessa forma, uma boa parte dela foi escrita na véspera. E a Screaming Shout. Os meninos escutaram a primeira vez a letra dessa música no estúdio, eu já gravando essa música. Na verdade, essa música tem uma história que é o seguinte, a gente tava com um dilema se gravava a música ou não. A letra dela, eu já tinha apresentado algumas ideias, né, na época, pra galera e tal. E o Mark bateu o pé, não, essa letra não é a cara da banda. Eu vou mexer nessa letra. E até a melodia da música era outra pegada, sabe? Tipo, ela tinha toda essa raiz, que realmente ela é, a construção dela, não mexemos na estrutura. Mas ela tinha alguns arranjos diferentes. Aí de repente chega no estúdio e Mark, a música agora, a partir de hoje, é isso aqui. Aí tipo, pô, beleza, faltam apenas 10 minutos pra gente entrar e eu vou começar a gravar, a música é isso, então beleza. Lá e gravamos, cara. Foi bem assim, muito inédito assim pra todo mundo da banda. Não, assim, a linha vocal, essas coisas assim, a gente já tinha preparado. Então, pra não achar que a gente ia ter um espontaneísta que fez um EP de 6 músicas na véspera. É verdade. Mas por exemplo, tem músicas que demoraram muito tempo. A Dangerous Night, por exemplo, é uma música que foi a primeira música que nós tocamos própria ao vivo com essa formação. Nós tocamos ela muito, aí nós paramos de tocar ela, nos voltamos para as 3 que foram as primeiras que nós gravamos. E depois a gente pegou ela pra gravar, ela foi gravada depois das 3 primeiras, com outras mexidas que nós demos também. Então teve um trabalho de lapidação muito grande. Teve música que ficou de fora, que a gente não trabalhou pra desenvolver, pra ela estar no EP. Então foi um processo de seleção que aconteceu também. Mas o que eu acho que o legal de frisar é que por mais que tenha sido... É uma gravação independente, a correria total, e ninguém deu nenhum centavo, nós tiramos tudo do bolso mesmo. Inclusive, não só todo o processo, né, do disco, mas que foi um processo muito pensado também, sabe? Muito coletivizado. A gente conseguiu dialogar bem nesse sentido para poder fazer essas escolhas que estão registradas aí. Foi uma experiência nova assim, da banda, né? Até então a gente nunca não sabíamos como seria o processo mesmo, né? A gente aprendeu muito com isso, né? Eu acho que inclusive até demorou um pouco assim, a tá saindo a EP, né? A intenção do grupo era estar lançando o mais rápido possível, mas ele teve essa qualidade boa, assim, justamente porque a gente teve tempo também de repensar alguns arranjos, né? Regravar algumas coisas, né? Trabalhar a arte da capa, né? Que ela demonstra bem o conceito assim, da mensagem que a gente quer passar, né? E é um primeiro passo, né? A gente está aí para encarar novos desafios aí, cara. Acho que é só o início mesmo, o que vem mesmo por aí, né? Legal. E vocês comentaram que a letra não tinha ficado com a cara da banda. Qual que é o tema assim, principal, recorrente das músicas de vocês? Eu escrevo a maioria das letras, mas o Leon também ele dá uma base boa das letras para mim. Assim. Aliás, ele é um, assim, eu gosto muito de falar isso para todo mundo, ele pensa bem nisso. É difícil achar um músico que consiga criar uma estrutura melódica
e paralelamente pensar numa linha vocal que não seja óbvia e que também não seja fora, assim. E aí ele me dá um bom embasamento disso, assim. Com algumas palavras-chave, de vez em quando ele joga assim e tal, um inglês meio esquisito que ele tenta falar. Ninguém aqui fala inglês muito bem, exceto eu que falo, assim, 1%. Mas, assim, o que a gente tenta trabalhar, assim, e no geral, eu acho que não tem um tema específico que a gente vai se debruçar. O EP, ele traz um pouco mais a atmosfera do hard rock dos anos 80, do heavy metal dos anos 80. Foi essa seleção que a gente fez. Tinha algumas músicas, inclusive, até mais pesadas, né? Que a gente deixou de fora. Então a temática, ela fica um pouco nessa órbita também. Festa, mas não só isso. Isso a gente também tem um cuidado de fazer alguma letra que seja interessante. Eu, particularmente, eu gosto de escrever sobre coisas que as pessoas efetivamente elas vivem, entendeu? E são coisas nem sempre boas, né? Na verdade, são poucas músicas que eu acho que a letrinha é felizinha. Você pode dizer assim, ai, que letra feliz, né? Feliz, né? Feliz, né? Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Assim, a minha visão individual na hora que eu vou escrever uma letra depende muito do estado também mental da pessoa lá. Essa música, por exemplo, que ele comentou anteriormente que eu não estava achando que era a cara, na verdade eu estava numa fase meio depressiva na época. Então eu não ficava satisfeito em ter que reproduzir uma coisa que não fosse aquilo, assim, não era tão artificial. Nós somos uma banda plástica de heavy metal dos anos 80, então nós temos que trabalhar os temas que o Poison trabalhava, o que o Judas Priest trabalhava. Então já é uma questão mais subjetiva, assim, sabe? Então tem letra sobre festa, tem o Breaking the Cage, que é uma letra que fala mais sobre política mesmo, contestando. Até o momento que a gente estava vivendo no ano passado, um momento de efervescência muito grande da juventude a nível mundial, né? Grandes manifestações em tudo que é país, não sei o quê. E é um pouco do espírito mesmo do inconsciente coletivo que tem na sociedade, né? Scream and Shout, que é uma letra que a melodia dela já era mais alegrinha. Aí eu resolvi já colocar uma putaria na música mesmo, uma coisa mais sensual. E por aí vai, assim. As letras, apesar de estarem próximas desse eixo aí dos anos 80, não necessariamente a gente fica pensando, meu Deus, nós temos que fazer um tema, uma música sobre festa, depois uma sobre mulher, que são os temas que eram majoritários. Clichê, é o que a gente sempre tenta fugir também. Legal. Tem alguma música que vocês sentem que ela funciona muito bem em estúdio, mas que ela não é muito bem adaptada para o show, para tocar ao vivo? Eu particularmente... Todas funcionam muito bem ao vivo? Isso é uma opinião meio que diverge, né? Cada um tem uma ideia. Um gosta mais de uma música, outro já não... Mas quando a gente gravou, uma das questões centrais que nós pensamos foi a execução, prática. Qual que vai ser... É porque eu lembro do Rob Halford falando isso. E eu falei isso com os meninos na época. Quando eles gravaram, o Judas Priest gravou o Painkiller, o Rob Halford pensou assim... eu vou gravar as músicas que eu vou ter condição de reproduzi-las ao vivo. Porque na época, no começo dos anos 90, estava começando aquela questão de sintetizador e começando a questão da edição massificada das músicas, né? E a gente pensou muito nisso, assim, o que a gente vai conseguir reproduzir ao vivo? Será que tudo que a gente colocar no estúdio vai ser reproduzido fielmente ao vivo? Acho que essa questão da executibilidade da música, ela vai muitas vezes do gosto da pessoa, igual eles falaram, mas do que a gente pensou humanamente possível de ser tocada no estúdio ao vivo, elas foram pensadas com essa lógica. Também, se você lançar um EP de 6 músicas, gravar essas 6 músicas e tocar, sei lá, 4 músicas no show, sendo que você é uma banda que está começando e quer mostrar seu potencial, acho que também pesou um pouco. Isso, verdade. Hoje vocês como é que é o set list de vocês no show? Vocês tocam essas 6 do EP e vocês tocam as outras que não entraram, vocês preenchem com cover, como é que é? Vocês estão fazendo aquela transição de cover e música própria? Como é que é isso? Como é que tá esse set list aí? O que a gente pode esperar do show da banda? Bom, os shows da Heavy Train, acho que é o nosso principal produto. Por mais que a gente tenha feito o EP com todo carinho, prezar pela qualidade, nosso foco é o show. A gente não quer só chegar e tocar a música, a gente quer fazer um espetáculo, quer fazer um concerto de rock. Então, no show você encontra as músicas do EP, covers que influenciam a gente ainda está nessa fase de transição. Apesar de a gente ter muitas outras músicas ainda, a gente está trabalhando as melhor para um próximo trabalho. E acho que é isso.
mas é um setlist ousado, assim, né? Se tiver que tocar 6 músicas, a gente vai tocar nossas 6 músicas próprias, como nós já passamos por experiências assim. Nós priorizamos muito a execução desse EP, ainda não estamos tocando essas que sobraram, porque na verdade não sentamos, desde então, teve o EP e é um processo muito atribulado, né? Porque acaba que você fica muito em cima da divulgação do EP e da gravação do clipe, que nós estamos gravando agora, inclusive. E aí, essa outra questão, a gente está priorizando ainda esse processo de divulgação do EP. Ainda não entramos propriamente dito ainda na pré-produção mais material, assim, das músicas que não foram gravadas. E os covers, assim, tocamos alguns covers, mas ainda tentando fugir um pouco do óbvio, assim, tipo Sweet Child O' Mine, não é o tipo de música que a gente colocaria no show da Railway Train, sabe? É até interessante porque a questão dos covers, muita gente rotula, né, a banda, por exemplo, às vezes pelo visual, né, o pessoal, é uma banda de hard, uma banda de glam, e na verdade não, a gente tem muito mais peso do que às vezes se parece pelo visual, cara, e a gente coloca muito Judas, Accept, a gente tenta equilibrar esse repertório de forma a agradar todos os tipos de público, entendeu? Dentro do rock, desde o cara que curte Poison ao cara que curte Judas Priest, por exemplo. Legal. É um show bem enérgico, assim, o setlist, bastante assim, segura o público, sabe? Você curte do começo ao fim. E o público gosta das músicas próprias, isso é uma questão que a gente acha sensacional. Isso é interessante demais. Se a gente tocar só as músicas próprias, o público não é aquele tipo de banda que na hora do cover ele vai pra frente do palco e na hora da música própria ele vai beber cerveja, vai pegar as mulheres. Isso não é. Legal, Isso é uma coisa muito interessante. E até os covers mesmo a gente deixa com uma roupagem diferente também, não fica aquela coisa. muitas vezes a gente é muito mais aplaudido pela música própria que a gente executa do que algum cover. Nossa, Isso legal, é cara. bem motivante. Isso é muito legal mesmo. E ele tinha comentado uma coisa que sim, vocês começaram agora a gravar clipes, né? Vocês estão fazendo clipe de qual música? Não, isso é uma surpresa. Surpresa, Se eu soltar aqui agora, aí, pô, amanhã tá todo mundo na porta da minha casa pedindo autógrafo, pô. Por enquanto não. Tá beleza. Por Mas... enquanto não, deixa de surpresa, senão daqui a pouco... Tranquilo, deixar isso aqui. E depois do clipe, quais os planos para o futuro próximo? Bom, cara, a gente na verdade tem a intenção de fazer primeiro, continuar até o final do ano, fechar esse trabalho do EP, dentro dessas músicas que vão ser os clipes que vão ser lançados desse material. Não sabemos ainda se vai ser 1, 2 ou mais clipes para esse primeiro trabalho. E já temos a ideia do que será feito para 2015, que é o nosso primeiro full álbum, né? Já temos até estudando um possível nome para o álbum e já temos músicas o suficiente para isso. Para só um pouquinho. Eu tô segurando a tosse, tô um tempão. Tá vendo? Os caras assim agora, eu só agora, os caras estão assim. Não, mas eu tava morrendo. Nossa, todo mundo tossindo. Nossa, todo mundo tossindo. Mas assim, então esse trabalho para 2015 será o nosso próximo grande passo. Vocês vão lançar em LP também, né? Pô, queremos muito, né? A gente não tem noção de quão grande será isso, mas se possível sim. Legal. I'm a sin sinner. I will never return, sin sinner. I've been losing my soul, sin sinner. Better follow the show. I'm always here for you to say, run away. Vamos falar agora um pouco TechPix. momentos polêmicos agora. Vocês já têm uma certa bagagem de shows, né? Vocês dão shows aí de 2010. Tem alguma história curiosa, interessante ou que é... Como é que é a palavra? Constrangedora para alguém aí? Para algum de vocês agora? Constrangedora quase sempre, né? Constrangedora quase sempre, principalmente aqui em BH, em algumas casas aí o pessoal já fala, ó, será que esses meninos aí não deixam beber demais não? Não, mas aí vamos dar um nome aos bois também, porque não é uma... Não é muito legal você Não é generalizado, não. Mas sobre essa parada de momento constrangedor, né? Se não vem ao caso citar o nome ou quem seria, né? Mas todo show a gente sempre tem essa preocupação com a questão da bebida, né? Na banda não tem nenhum alcoólatra, assim, nem beberrão, né?
Mas normalmente a banda, ela meio que... eu entrei antes de tocar, depois de tocar. Parece que é outras pessoas, é outra personalidade. Tipo assim. Inclusive já ocorreu de ter um show aí, um tempo atrás, aí, que tinha um rapaz, um senhor, ele tinha uma certa influência aí, musical aí na cena, de produzir bandas e tal, né? E a gente convidou ele pra ir no show, pra ver a banda e tal, e ver a possibilidade de estar fazendo algum tipo de parceria, né? Aí acabou a banda e tal, a gente tava naquela lá de estar conversando com o rapaz, aí a banda meio que dispersou, assim, lá ao decorrer do show, né? E a gente foi caçar, mas cadê fulano, cadê fulano? A fulano tá bebendo por aí. Então, não, fala com fulano pra ele ficar esperto, o rapaz tá aqui, quer trocar uma ideia com nós e tal, a gente se conhecer e tal. Aí, traz fulano, aí foi, quase que eu dei nome. Aí foram 2 pessoas lá atrás do fulano, na hora que pegou fulano, assim, no colo, né? Mas o processo de pegar fulano do chão pra pôr no colo demorou algumas horas. Aí teve o processo de pôr no táxi. Aí, na verdade, a gente nem pegou fulano pra ir lá, a gente pegou fulano direto pro táxi. Pro táxi, pra outro lugar, hospital, ou sei lá, qualquer merda que não seja lá o show lá. Eu acho que eu tenho uma suspeita de que esse aí fulano... a gente passou pela frente de fulano e a gente só viu o olho de fulano regalando, né? Desse jeito, assim. Aí é uma situação engraçada, inclusive, que a gente já se policiou nisso aí, que realmente... Acho que esse não é da Sony nesse dia, cara. Esse não é da Sony. Mas também não dá pra ser muito moralista também, sabe? O que a gente sempre briga, eu sou um cara que briga muito com isso, inclusive, né? De ficar bêbado e estragar o show e fazer alguma coisa que... Na verdade, o que acontece é que se ficar bêbado e fizer um bom show, não tem problema. O que tem uma probabilidade menor de acontecer do que se você estiver sóbrio. Então, como a gente já conhece o estado que as pessoas ficam quando elas estão bêbadas, e eu acho que ninguém aqui tá isento disso, a gente já prefere que isso não aconteça antes do show. Depois do show, na sua casa, quando você já estiver longe de... Isso na teoria é ótimo, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, antes do show a gente se policia, né? Fica tudo tranquilão e tal. Parece que depois do show a gente literalmente pega o trem pro ferro, cara. Realmente, cara. Depois do show sempre acontecem coisas terríveis. Ó, o Cólatra falando, deixa eu... Eu só quero fazer um comentário, porque ele é a tia velha do grupo, né? O Mark realmente, ele é até bom, cara. O Bini também é bem centrado, assim, eles geralmente, pelo menos prezam bem por essa qualidade do show e tal, né? Não que o resto da banda não, mas existe uma disciplina maior por parte dos dois, assim, sempre tá, pô, você tá chapando aí, você tá tomando uma cerveja aí, é uma só, né? Você sabe, aquela coisa de controlar, mas pensando no coletivo, assim, da banda, tem uma boa execução do show e tal. Não, tá certíssimo, tipo o seguinte, a gente sabe que é bom, porque a tia velha ela só quer coisas boas pra gente, sabe? Mas não quer dizer que ela seja legal, né? Não quer dizer que é divertido. Assim, inclusive por uma questão profissional, né? É algo que a gente se diverte e tal, mas não deixa de ser um trabalho, né? A gente tem, claro, ambições, e como todo mundo que monta uma banda de rock, de crescer e de, quem sabe, ter um reconhecimento que nos permita levar esse trabalho por longos anos aí pela frente, né? Então um rock na pedrada agora, cara, já é um senhor reconhecimento. Então, assim, a gente tá muito feliz, que é inclusive a nossa primeira entrevista, assim, audiovisual, né? E eu acho que é isso, né, cara? Rock and roll, igual o Marco falou, não tem essa coisa moralista, né? Mas a gente tem que preservar o mínimo, né, de profissionalismo possível, até mesmo para que isso cresça e chegue a algum lugar, né? Porque senão também se começa todo mundo quebrar tudo que dessa porra aí não tem nada, ninguém vai assinar contato com nós, velho. Deixa eu assinar o primeiro negócio, depois eu começo a jogar umas televisão pela janela, pô. Inclusive eu gostaria de acrescentar que eu particularmente eu não bebo assim antes do show, né? Depois eu costumo tomar assim. Bom, já falei que eu não sou o cara que desmaiou lá, né? Em outras palavras. Né? Mas assim, eu acho que quando a gente tá no palco assim também, eu sinto, a gente tem uma conexão assim de meio que um certo sentimento de rebeldia, de quebrar, não quebrar o palco, né? Isso é possível um dia também. Mas, sei lá, parece que a gente se conecta, assim, é um outro plano, assim, é uma energia muito forte. Você leva, né? O espírito da coisa. Acho que uau, qualquer tipo de droga não deixaria a gente assim no palco. Acho que no palco quando a gente sobe lá, a gente cria essa conexão
Muito legal. E você entrou num ponto que é interessante abordar, que é a questão das dificuldades de uma banda nova, sem apoio. Como é que foram, quais que vocês acham que são as maiores dificuldades que uma banda autoral, uma banda sem grande apoio, sofre, passa? A banda que saiu da garagem agora, quais as maiores dificuldades que ela passa aqui na cena aqui local? Eu acho que uma das dificuldades principais é a questão da estrutura, né? Primeiramente, ter uma estrutura de ensaio, né? Inclusive a banda, a gente até começou uma estrutura lá em casa, lá na área assim, profissional, que nos permitiu ter um certo conforto para trabalhar material, né? E outra questão também que pesa é a questão da agenda de shows, né? Igual o público é, de certa forma, mal acostumado, né? Com negócio de cover e tal. E, normalmente as bandas autorais que crescem, as bandas autorais que surgem por aí, às vezes falta uma certa ousadia, né? A gente está buscando esse tipo de ousadia, né? Porque normalmente tudo que é novo tem uma certa... Como é que resistência. Uma certa resistência, um certo, né? Ainda mais o povo mineiro, que é bem desconfiado, né, cara? Então a gente quer quebrar isso justamente com os shows, né? A pessoa vê a banda, por exemplo, vê um clipe, vê um EP, imagina uma coisa, mas chega no show, ela vê outra, ela surpreende, né? É isso que a gente quer levar para as pessoas, surpreender de alguma forma. Positivamente. Mas eu acho que a dificuldade maior não está relacionada ao público, não. Está relacionada à cena, objetivamente, que nós temos. Porque você perguntou a banda que saiu da garagem. Uma banda que saiu da garagem ela tem mais oportunidade do que uma banda que já está há 4 anos, como é o nosso caso. Nós já fizemos agora, no mês passado, 4 anos já. Então, contando todo esse processo, né? A Railway Train, com esse nome que tem, já mais de 2 anos já, que nós já temos. Tem uns 2 anos. Então, no começo, você tem uma demanda muito grande. Você tem, por exemplo, um lugar que nós temos que citar, que não tem como não citar, é o próprio Matriz. Que é um lugar que, apesar de todos meterem o pau e dizer que é uma bosta, não sei o quê, mas é um lugar fundamental. Todas as bandas, praticamente, nem, assim, a maioria que tem... Pega o contato de alguém que faz show no Matriz, ela tem a oportunidade de tocar no Matriz. Se for uma banda cover, ela vai ter uma duração ali de 6 meses, mais ou menos, enquanto estiver durando aquela ondinha lá do cover que ela faz. Agora o problema é a estagnação que se chega em um determinado momento, que quando você começa a produzir material próprio, gastar dinheiro com isso, e aí você precisa ter retorno, porque é uma coisa que as pessoas não fazem, as pessoas acham que a gente faz fotossíntese, né? As bandas não precisam ganhar dinheiro, não querem pagar, isso no que diz respeito às casas de show que recebem bandas, né? E os produtores também, a maioria deles. E aí, por outro lado, você tem a própria mídia, né? Você tem hoje, no caso de Belo Horizonte, uma cidade que recebe uma quantidade pequena de shows internacionais de projeção mesmo, assim. Não é uma quantidade minúscula, como se não tivesse nada. Tem, aqui vem alguns shows internacionais pra cá. Mas não tem muitas vezes a oportunidade de ser uma banda de abertura que vai participar. Há casos, inclusive, que bandas covers são chamadas a abrir shows, entendeu? E é uma coisa que a gente acha complicada, né? Tem uma cena local com bandas que produzem material autoral, que tem material físico, que tem um histórico, uma bagagem, uma experiência, e querem mostrar o trabalho, e essa estagnação, que quando já tem é até contraditório, né? Quando você não tem nada, quando você está na garagem, muitas vezes você consegue ainda... aquilo ali já te contenta, você consegue tocar, tô tocando de graça aqui, mas não sei o que, tô mostrando o meu trabalho, igual muita gente fala com a gente, mas depois de um tempo isso não começa a não bastar, porque tem clipe pra pagar, tem disco pra gravar e a gente quer continuar gravando, e eu acho que são esses os principais entraves que nós temos, assim, muito mais do que o público, que muitas vezes tem essa tendência a um primeiro momento de gostar mais de um cover, mas tem essa limitação estrutural, que não dá muito espaço para as bandas que já têm essa qualidade. Principalmente as bandas que não são de metal extremo. Não que seja o caso, por exemplo, de todas as bandas de metal extremo de BH, elas têm espaço, isso não é verdade. Mas ainda tem um pouco mais, acontecem mais eventos, vem mais bandas desse estilo, abre mais show. Dessa tradição, né? Dessa tradição. Mesmo essas bandas não são contempladas, mas no nosso caso é zero. Não tem. Vai ser difícil, na minha opinião, assim, vir uma banda de hard rock pra BH é uma coisa que não é óbvia, assim, a Railway Train vai abrir esse show. Por mais que nós sejamos hoje uma das poucas bandas que tem material, que faça show regularmente,
ao contrário do que seria no caso do metal extremo. Viria o Destruction, por exemplo, está vindo agora de novo em dezembro, e tem algumas bandas locais abrindo, bandas muito boas inclusive, que também sofrem muito do que a gente sofre, mas o hard rock e o heavy metal tradicional ainda estão um pouco por fora desse circuito central da cidade. Bom, de volta às histórias engraçadas, contem, na opinião de vocês, qual foi o melhor show que vocês já fizeram? Melhor show. Mais sinistral, Cada um deve mais ter... marcado. O pior, eu acho que a gente vai ter mais clareza. mais fácil. Qual foi o pior então? Manda aí. Deve citar nome da cara. Não cita nome. Na verdade foi um show onde a gente tava bem assim. A gente não posso falar em geral porque o marketing já havia tido uma resistência. Não, eu acho que essa casa não é um bom lugar para se fazer o show. Mas a gente havia conseguido o espaço para tocar lá. Foi até aqui em BH mesmo e tal. Inclusive foi numa terça-feira ou quinta. E foi numa casa que tem sido muito atacada pelas pessoas que lá, não só que lá tocam, mas que lá trabalham efetivamente. Caramba. Então, Não, e acontece que a gente, não, vai dar status essa casa pelo nível, né, potencial da casa. Digamos assim, é uma casa refinada, né? Só que aí o que acontece? Geralmente nesses lugares refinados, as pessoas não escutam rock and roll, sabe? As pessoas geralmente gostam de escutar o que é o popular do rock, né? Que é o AC/DC, o Guns, essas coisas. Até mesmo o Aerosmith ali, as mais baladinhas. Mas as pessoas não conhecem afinco o rock and roll. E aí a gente foi tocar lá, nossas músicas próprias. E foram alguns amigos nossos e tal. Mas foi bem constrangedor porque o pessoal ficou meio tipo assim, que isso, cara? Esses caras estão fazendo o que nessa porra aí, né? Tipo assim, a gente via que não era o nosso público, né? O nosso público é todo mundo que queira, que gosta da banda, que queira ouvir nosso som. Mas naquele momento o pessoal realmente estava com aquele aspecto de repulsa. Eles queriam escutar AC/DC, Guns e derivados. Mas esse tipo de público, ele geralmente procura esse tipo de coisa, som acessível, popular. Que, por exemplo, o AC/DC não é uma banda própria, digamos assim, seletiva ao rock. É uma banda que minha avó, por exemplo, já deve ter escutado em algum programa de TV. Minha mãe, por exemplo, se eu colocar Sweet Child O' Mine, ela, eu conheço isso. Pode não saber que é do Guns, mas é uma coisa o AC/DC eu acho que ainda é uma coisa extrema, porque geralmente as pessoas elas querem o quê? Elas olham pra gente, elas pensam que nós vamos tocar Bon Jovi, que a gente vai tocar as Patience, esse tipo de coisa. Eu acho que essa galera lá era mais assim, mais... Desse dia foi bem louco, cara. É difícil me conter. O mais engraçado é que teve um momento desse show aí que a gente falou, não galera, olha, o clima não tá assim muito receptível. Vamos pegar umas baladas que a gente tocava, que são bem lado B, inclusive. Pra nós não, mas a gente sabe que o pessoal não ia conhecer tanto. Mas é balada, né? Pô, o pessoal vai se identificar, cara. Casal, namorado, de repente, né? O momento deles ali. Vamos tocar Dokken, Cinderella e etc, etc. Cara. Bicho, sei lá, acho que piorou a situação. Eu olhei pra trás, cara, o ar tava assim, encostado na parede. Aí esse menino pegou o microfone e falou assim, parte acústica vai pra puta que pariu, o negócio é rock and roll, é o trem, caralho! Aí deu um eco assim, o grito dele assim. Galera, nós queremos dizer que esse show está uma bosta. Acabou que ficou engraçado. Mas o negócio que não é nem O foda que realmente eu não tô me aguentando. Acho que o que pesou no show... Que é aquele grito solo, assim, que a pessoa tá sozinha. Tipo assim... Todo mundo comigo, Não tinha gente, todo mundo comigo. Então eu crio. Mas sabe filme de comédia, quando tipo, tem um cara falando uma parada e quando foca assim, o cara tipo me babando assim, olhando. É tipo assim, nós tocando, quebrando guitarra, jogando bateria pra cima, aí quando você olha pro público, ele, saca? Sentado com a mãozinha no queixo, fazendo cara de... Mas eu acho que o que pesou mesmo nesse show que ódio, foi o sentimento assim, de piada, sabe? Parece que a gente tava lá fazendo um stand-up comédia de rock, sabe? Deu esse sentimento assim de, pô, sei lá, não teve aquela conexão, assim. Rock and roll a gente não tem. Foda-se, se tiver um evento aqui no Mercado Central, qualquer lugar, a gente vai ser o que a gente é em qualquer lugar do mundo. Eu acho fica retraído não, cara. Eu acho que já assustou um pouco lá a galera, fraga. A gatinha da faculdade que saiu, vou curtir um rockzinho. Aí chega lá, é o trem,
quebrando tudo, mandando música própria lá, acho que meio que assustou, né? Tem alguns shows, pensando um pouco nessa questão de qual foi o melhor show, acho que cada um vai ter uma opinião. Mas eu acho que tem alguns lugares que marcam mais, assim. Eu gosto muito, por exemplo, de um lugar que eu mais gosto de fazer show, né, na região metropolitana de Belo Horizonte é o Espaço Rock Bar, aqui no Barreiro. E que é uma casa e que o perfil socioeconômico das pessoas que frequentam a casa é mais baixo. Mas que hoje até que não, que eles fizeram reforma no espaço, melhorou muito a estrutura, mas antigamente era aberto o bar, então a rua ficava entupida. A primeira vez que nós tocamos lá tinha umas 300 pessoas, nós ficamos chocados. O que é isso e tal. E é um lugar muito... E eles pagam as bandas e é interessante, assim, sabe? É uma casa interessante e os shows lá geralmente são interessantes e marcantes, né? Pra banda também. E um show que eu achei muito interessante também que nós fizemos foi a primeira vez que nós tocamos fora de Belo Horizonte, nós tocamos em Pará de Minas. E esse show ainda tinha alguns membros das outras formações, mas uma característica interessante que nós não, infelizmente, nós não vemos em Belo Horizonte, eu lembro que a gente chegou lá e tinham vários punks lá na casa de show. Eu já fui punk, mas eu fui punk em Belo Horizonte. Então eu já falei assim, puta que pariu, esses caras eles vão torcer o nariz demais com a Highway Train, eles vão achar que puta que pariu, não sei o que, eles vão massacrar a gente, vão falar que a gente é farofa, ai que medo, e tinha um pessoal mais death metal lá também e tal. E eu conheço muito bem esse público e por isso que eu fiquei com medo, eu falei assim, puta que pariu, vai rolar uma opressão aqui de algum sentido. E aí foi tocando as bandas que eram do evento, né? Death metal, punk rock, crust, os tipos mais extremos, black metal. Aí chegou a hora da Highway Train, aí eu, puta, não, acho que não vou nem colocar, não vou nem pôr meu cabelo pra cima, porque senão eles vão falar que eu tô Poison. E o nosso repertório na época tinha umas músicas Cinderela, era um repertório mais farofa, Poison. Aí eu, puta, ai meu Deus, eu vou fazer um show tremendo. E a gente destruiu, nenhuma banda fez um show igual a gente fez, foi um destruidor, e as pessoas fizeram, e eu amo mosh. Quando eu vejo as pessoas se batendo, me dá uma satisfação gigantesca. E realmente se bateram, né, cara? Não, foi maravilhoso, o mosh rolando, e o respeito muito grande que existiu naquele momento, e as pessoas, puta que pariu, e o rock and roll. E é o que a gente faz um show, e logo no começo a gente disse que a gente não gostava de rótulos, apesar de que a gente estar próximo a certas matrizes musicais. Mas é o rock and roll, é o show de rock and roll com violência mesmo, é a violência, e não a violência no sentido da agressão, do preconceito e das opressões que existem dentro do rock, né? O machismo, muita homofobia também, tudo. Mas é violência no sentido de ser um show agressivo e que consiga interagir com as pessoas, que elas consigam participar da violência coletiva que é o show de rock, assim, de dançar, de ter uma boa energia, explosão, rebeldia. E se quiser subir no palco também sobe, pula na galera de novo. É isso que a gente gosta, assim. Eu, particularmente, eu gosto muito disso. Eu tenho um viés punk, assim, eu gosto muito disso. Assim. E eu acho que é isso que incomodou a gente nesse show. Porque a conexão com o público, pra gente, é fundamental. Com certeza, quanto mais o público estiver gostando, estiver conectado com a gente vai oferecer um show muito legal. Destruir mais. Bom, pessoal, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que encerrar. Então, por favor. Já tem 3 horas e meia que nós estamos Então, para finalizar, deixem aí um recado pros seus fãs. Pode falar à vontade. Bom, gostaria de agradecer primeiramente o Rock na Pedrada pela oportunidade, né? Nossa primeira entrevista audiovisual aí, que é o Pedro e também ao Elvis, que está ali atrás das câmeras, ali, atrás dos bastidores, aí, preparando esse cenário todo aí. E eu gostaria de agradecer aos fãs que apoiam a banda, né? O pessoal aí. Gostaria de indicar a vocês esse trabalho aqui, Break the Cage. Vocês conseguem comprar pelo site da Highway Train, highwaytrain.com. E continue procurando a gente nas redes sociais, seguindo, né? Vão ter muitas novidades. A gente tem uma surpresa aí no final do mês, provavelmente um videoclipe, a música, vocês vão saber qual é, no dia que vocês assistirem, obviamente. E aí é isso aí, galera. Valeu pelo carinho, pelo apoio aí. E gostaríamos de convidar vocês de todo show que tiver, vamos lá, vamos conferir, saber que banda que é essa, o que está rolando. Vamos fazer parte dessa história aqui pra gente. Valeu! Rock na Pedrada! Ai, velho! Você já falou. Queria mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai. Especialmente pra você! Só falta de
disco da Xuxa pra gente girar o contrário. Tô falando. Bom, galera, os links com o contato da banda vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, confere lá. E muito obrigado aí a Hellway Train pela entrevista. E a gente se vê aí nos shows. Grande abraço. Scream and shout, scream and shout. Are you ready for the boys of now? Are you ready for the boys of now? Bom, eu agradeço aí a equipe aí do Rock Pedrada, né? Rock na Pedrada. Rock na Pedrada. Nossa aí, velho. Corta esse negócio aí. Vamos fazer de novo. A Pedrada é aqui, a casa do Pedro. Rock na Pedrada. Ah, na pedrada, da pedrada. Na Da pedrada. É na- cara. é na- Na Pedrada. Pode ser.